coisa, se sim ou não, você nunca mais vai errar, porque esse tipo de questão eu já errei várias vezes, e quando eu vi essa que eu acertei, não me pega mais. E não me pegou mais, mas eu já errei muitas vezes essa questão. Vocês estão vendo a tela Sim, agora? dá pra ver. Aham. A questão, essa questão era uma questão fechada, mas eu quis trazer ela como uma questão aberta para a gente já ir se acostumando, né? Então, é um paciente de 7 anos de idade, né? Ele foi internado devido a uma síndrome respiratória aguda grave, devido a uma pneumonia na comunidade. Então, teve pneumonia, né? Beleza? Já te entregou aí um diagnóstico. Após 5 dias de pneumonia, de tratamento em regime hospitalar, ele teve uma piora da dispneia, caiu a saturação e a tosse piorou. Os exames seriados não evidenciaram pioras nos laboratórios, não teve piora. Foi realizada uma radiografia de tórax e tem um resultado abaixo. Eu quero só que a gente aprenda a ver essa imagem, para não esquecer mais, que ela confunde muito com outra coisa. Taulene, você falou que era Eu falei que era um derrame. derrame pleural. Todo mundo concorda ou tem alguém que discorda? Thaís, Juliana, Luana. Concorda ou discorda? Cara, eu tô achando que não é, porque você não ia colocar uma tão fácil assim. Claro que não, né? Vamos lá, gente. Primeira coisa, vai pegar um raio-x. A gente já quer marcar logo um derrame, porque aqui ó, parece muito aquela curva de Damoiseau, né? Mas parece aquela parábolazinha, mas aqui é mais um desenho mais ó, ratinho, certo? Aqui, o derrame geralmente, e esse seu costostânico também, ó, ele estaria mais quase dessa cor, tá? A outra coisa é que. Peraí. Marcelo já começou a gravar? Nem Eu perguntei. não tenho essa questão, eu acho. Como? Eu não tô vendo essa questão aqui. Eu botei hoje no grupo. Mas eu quero que vocês vejam uma coisa. Aqui eu tenho um paciente com pneumonia que teve uma piora, estava tratando no hospital, teve uma piora do quadro, né? Não teve piora da dispneia, mas o laboratório, o COS, está normal, não teve piora. Mas olha aqui uma coisa, ó. Eu vim aqui com a traqueia. Tá vendo? Essa traqueia tá torta? Tá Tá reta? Tá desviada. normal? Hã? Tá desviada. Eu sabia que Tá não era desviada derrame. para onde? É a atelectasia. Tá É, o desviada pro coração lado da também. lesão. E cadê o coração? Tá desviado Desviada também. também. Né? Então a gente tem, às vezes o coração nem tá tão assim, aqui tá de graça, né, o coração, mas quando vocês verem assim, o coração, para tirar a dúvida, vai lá na traqueia, porque ela também tá desviada, ela deveria estar retinha assim, ó, certo? Então, quando eu tenho uma lesão pulmonar como essa, e eu tenho um desvio das estruturas para a lesão, eu estou diante de uma atelectasia, certo? Fácil, né? Realmente. Essa me pegou, hein? Agora é fácil, né? Nossa, Então quando vamos. você olha rápido, né? Mas tenta, agora você não vai mais errar, com certeza, sempre você vai lembrar disso. Gente, hoje a gente vai ser o seguinte. O que eu pensei para hoje? A gente vai fazer. Eu selecionei as questões que já caíram desse sistema nas provas do Revalida. Então, a gente vai ficar aqui no máximo até as 10, tá? Como eu estou vendo como é que vai ser ainda nossos encontros, então coloquei praticamente todas as questões desse tema de cirurgia pediátrica que já caiu na Revalida desde a primeira edição, certo? E o que der tempo a gente vai fazer, mas esse documento que vou apresentar para vocês, além das questões, vai ter os comentários, alguma coisa, alguma aula que eu tinha do ano passado que eu coloquei aqui, que vai ajudar quando vocês forem estudar isso de novo, tá? Então, os nossos estudos, eles vão ser muito direcionados para o que vai cair não revalida, tá? Então, você está tentando pegar as questões que já caiu no revalida daquele tema, ou questões de outras faculdades que cobram de uma forma muito semelhante ao estilo do revalida, tá? Então, o que mais cai nos temas de cirurgia pediátrica são esses 5 temas. Então, tentei focar mais nesses temas de questões. Os outros temas, que também são relevantes, que podem cair aqui ou acolá,
eu vou estar colocando para vocês no decorrer da semana no nosso grupinho lá para a gente fazer as discussões diárias, certo? Tem várias questões e vocês vão ver que é um tema que às vezes a gente acha difícil na faculdade, mas quando a gente começa a fazer questões, é um tema fácil e que a gente não vai perder essa questão na prova, que é que todo mundo pede, que ninguém quer estudar cirurgia pediátrica, certo? E cai, a galera não gosta, certo? Então, sem mais, né, delongas para a gente aproveitar. Qualquer coisa, eu não estou vendo os comentários de vocês, eu só estou vendo a tela. Então, ou pode ligar o microfone. Não vamos ter vergonha, pelo amor de Deus. Vamos errar, vamos fazer. Errem. Eu digo assim, errem que se vocês vão acertar depois. Então, vamos lá. A primeira questão é uma questão do Revalida, né, de 2013, certo? 2013. Então, uma criança do sexo masculino tem 7 meses de idade, né, começou a apresentar uma crise com choro injustificado, intercalada com período de calmaria, né? Sem leve distensão abdominal, principalmente no quadrante inferior direito, teve vômitos de conteúdo alimentar há cerca de 2 dias. Hoje pela manhã, a mãe notou que ela estava tendo fezes de conteúdos com substância gelatinosa e cor rosa avermelhada. Já acham que esse dado aqui é importante? Invaginação intestinal. Hã? Invaginação intestinal. Que a motivou a procurar o serviço de atendimento. Ao exame, a criança se apresenta inquieta, chorosa, ruídos abdominais estão presentes, levemente aumentados, sem timbre metálico, que indica que tem ali uma luta, né, do peristaltismo, tem alguma coisa obstruindo a luz intestinal. Na palpação abdominal, evidencia-se uma tumoração fusiforme. Olha isso aqui que lindo. E está lá no hipocôndrio direito. Não tem sinais de irritação peritoneal. Certo? Com base nas informações, podemos afirmar que a investigação por imagem, né, como é que vai ser? A presença de sangue nas fezes contraindica enema baritado? A radiografia simples de abdômen deve mostrar uma imagem dupla bolha? A tomografia computadorizada é superior ao enema baritado no acompanhamento da redução hidrostática? A ultrassonografia de abdômen deve mostrar uma imagem alvo ou pseudorri no quadrante superior direito. A ultrassonografia do abdômen deve mostrar a imagem, espessamento, hipertrofia da camada muscular do pilouro. Então, primeiro, qual o diagnóstico aqui? Como já foi falado, sempre que a gente fizer a questão, a gente vai ler todinho e no final eu vou dar 30 segundinhos para vocês falarem a resposta. Vai ficando com o seu pensamento para o colega aí pensando também. Vão tentando fazer a questão comigo, para trabalhar o cérebro, senão a gente não funciona. Só ficar ouvindo falar não é legal. Então, eu tenho aqui um quadro de invaginação intestinal, né? Que aí, como é que eu sei, Fábio? Porque é bem característico da criança, principalmente entre 3 meses e 3 anos de idade. É uma criança que ela tem, quando fala geleia e framboesa, raios de sangue nas fezes, uma fezes gelatinosa, como está aqui. Aí, quando vê lá na palpação, vai ser essa tumoração fusiforme, porque ela fica em forma de salsicha. Às vezes pode vir assim também, tem uma palpação, uma massa em forma de salsicha, ou um achado radiográfico em forma de salsicha, ou achado radiográfico em forma de um pseudorrim, se ele está vindo num corte sagital, ou, aliás, num corte longitudinal. Se for um corte sagital, transversal, na verdade, é um alvo, né? Vai cortar o apêndice no meio, a interseção no meio, você vai ver um alvo. E se for ver ela de lado assim, você vai ver um pseudorrim. Então, é uma interseção intestinal. E a gente, sempre, gente, exame de imagem para criança na cirurgia pediátrica, se você for ter que chutar, chuta em ultrassom, certo? Porque a gente não quer expor uma criança a uma radiação gigantesca numa tomografia, ou está fazendo diversos raio-x, que às vezes são dados muito específicos, certo? Ou salvo exceções, mas exame para criança, em geral, o melhor é a ultrassom. Quando não dá, às vezes recomenda mais a ressonância, tá? Mas a ultrassom já é suficiente, basicamente. Certo? Então aqui eu já marco assim, as coisas que são mais importantes para vocês irem aprendendo a marcar
esses dados que vão levando, chamam a nossa atenção. Só uma pequena explicação sobre o que é uma intercepção intestinal, porque isso é muito, muito, e é um dos temas que mais cai na prova, tá? Então, sempre, sempre, sempre que você vê num enunciado geleia, umas fezes em geleia de morango, geleia de groselha, né? Que o cara lá, o examinador fez um toque retal e viu essas fezes no dedo de luva, com esse aspecto. Aqui, ó, como é que as fezes em geleia, né? Parecem realmente uma geleia, né? E aí eu quero que vocês lembrem também que tem questões que abordam muito isso do sinal de Dance, certo? Às vezes a questão vai trazer sinal de Dance ou ela vai dizer que na fossa ilíaca direita ou na região inguinal direita tem ausência de massa, de alça intestinal, que seria exatamente isso aqui, ó. Na fossa ilíaca direita, como teve a intussuscepção, essa alça intestinal entrou, então o seco aqui, ó, subiu. Então, quando eu faço a minha palpação aqui nessa região da fossa inguinal direita, eu não vejo nada. Então, eu vejo questões dizendo que na palpação tem um vazio, né, nesse espaço, ou fala diretamente, sinal de Dance presente. Aí você tem que saber que o sinal de Dance é essa ausência desse intestino, né, da palpação, de massa na fossa ilíaca direita. Aí aqueles achados da ultrassom, tem que saber esses achados da ultrassom, que também eles dão. Se você souber isso aqui, às vezes você já mata a questão. Então aqui é o corte, né, transversal, aí você tem uma forma de alvo, ó. Porque imagina, aqui está a intercepção, ó. Aí você cortou aqui, aí você vai estar vendo de frente, então você vai ver a alça de dentro e a alça de fora. Ou quando você veio de lado, fez um corte sagital, né, de lado mesmo, aí você vê tipo um pseudorrinho, ó, como se fosse um rinhozinho. Conseguiram visualizar isso? Esse sinal de donuts aqui também, né? Hã? Sinal de donuts, não é também? Ou não? O donut é mais aí no Paraguai, que o Rodrigo fala. No Brasil, assim, vai ter mais, eles falam mais, vai estar mais presente o sinal do alvo, certo? Ou o pseudorrinho, é o que mais as questões gostam de cobrar, tá? Fábio, Oi. eu já vi também questão de residência, sinal do olho de boi ou sinal da rosquinha, que é como se Que é o fosse donut, né? Sim. Pronto. Gente, essas contribuições que faz são excelentes. É esse o nosso grupo aqui, o que eu quero, né? É que vocês vão trazendo essas coisas, que tá todo mundo ajudando, então o que vier para acrescentar, vai colocando aí pra gente, que eu quero aprender com vocês também. Beleza? E lembra assim, gente, que a obstrução intestinal em crianças é a principal causa, vai ser essa intercepção. Por isso que ela é muito cobrada na prova, porque a gente tem que ser capaz de diagnosticar ou pensar nisso lá no nosso PS. Pode muito bem chegar essa criança com intercepção e a gente comer bola, né? Tá certo? Deu para entender essa intercepção? Próxima questão. Um lactente masculino de 5 semanas de vida chegou ao pronto-socorro com história de vômitos em jato. Gente, falou essa palavra aqui, a partir de hoje você já tem que pensar em alguma coisa imediatamente. Não falem agora, fica só com vocês. Então, a criança tinha um jato após a mamada, certo? A mãe relata que não está entendendo por que ele não está engordando, né? Ele nasceu com 3.500, apesar de ter dos vômitos que teve no início, que tiveram início poucos depois do nascimento, né? 5 semanas. Ele demonstrava muita fome. Isso aqui é outra coisa que somado aqui, ó, você já tem que dar o diagnóstico. Aí o leite materno, mas desde ontem está hipoativo, quase não urina e a boca está seca. Posso concluir que essa criança está desidratando? Nas de desidratação, ó. Boca seca, né, anúria. O exame apresentou os seguintes resultados. O peso está com 3.600, manteve ali. Sinal da prega presente, mucosa oral seca, hipoativo, perfusão capilar de 4 segundos. Massa semelhante a uma azeitona. Se você estava com dúvida, agora você tem que dar o diagnóstico. Discreta e firme, móvel de 2 a 3 centímetros, palpável, no fundo do lado direito do epigástrico, sem outras anormalidades. Considerando o diagnóstico do lactente,
qual a conduta. Ele não quer o diagnóstico, você já tem que saber qual é o diagnóstico, gente, que a gente está tendo aqui. Hipertrofia do píloro. Do píloro. Como? Estenose hipertrófica do píloro. Pronto, gente. Sempre que eu tiver uma paciente, um bebê que tem, 5 semanas, a estenose hipertrófica do píloro, o bebê ele não nasce com ela. Pensa assim, para você crescer seu músculo, você tem que ir para academia, malhar e para ele crescer, né? Ele nasce com o esfíncterzinho dele ali normal, mas não se sabe por quê que esse esfíncter pilórico começa a crescer, a aumentar a camada muscular. Ela começa a ficar hipertrofiada. De tanto ela ficar ali contraindo, ela vai aumentando, 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 que fecha algumas semanas depois que o bebê nasce. Por isso que ele está aqui com 5 semanas. Diferente da atresia duodenal, que a criança já nasce com ela, então ele já vai nascer vomitando. Então, se liga muito nessa questão do tempo do nascimento, que já vai te indicar se você ficar nessa dúvida. A estenose hipertrófica do piloro, o bebê adquire nas primeiras semanas, porque o piloro ele vai hipertrofiar e vai fechar. Aí, por isso que ele vai ter o vômito em jato, porque não passa, e por isso que o vômito da estenose hipertrófica do piloro não tem bile, não tem bile. Se ele vier falando vômito de conteúdo alimentar, ou sem, aqui ainda foi bem bonzinho que ele falou, sem bile, para deixar claro, você já tem que pensar nessa estenose hipertrófica do piloro, certo? Aí, se ele falar que o paciente, o comum é quando você vomita, assim, tal, tá vomitando, você não ter fome. Mas como o bebê ele tá com tanta fome que ele não, nada tá indo, né, absorvendo, ele vomita e já quer comer de novo. E aí, no exame físico, o principal achado é uma massa em forma de azeitona, ou uma oliva, certo? É assim que eles vão dizer, sempre no lado direito, ou micocôndrio direito, alguma coisa assim que vão dizer. Tá, eu não vejo mensagem, gente. Alguém tá falando? Ô, Fábio, aqui é a Leila. Quando você comentou aí, com 3 dias, é porque já nasceu. Qual foi o diagnóstico? Você disse, se na questão vinha 3 dias, é porque já nasceu, seria tal doença. Não, se a criança já nasceu, certo? Ela, quando ela nasce, é como ela ter atresia, tá bom? Que é uma doença congênita. A estenose hipertrófica do piloro, ela meio que adquire nas primeiras semanas. A gente vai ver isso, tá bom? Vamos lá. Então, a gente já deu o diagnóstico dessa criança, e agora como é que você vai confirmar? Então, e o que é que você vai fazer? Então, eu vou fazer uma hidratação venosa, fazer um ultrassom abdominal para esclarecer a suspeita diagnóstica de base que ocasionou o quadro, hidratar o paciente no domicílio, solicitar o acompanhamento ambulatorial com pediatra, usar antiemético, fazer hidratação venosa do paciente, caminhar para um acompanhamento ambulatorial, prescrever uma fórmula para complementar o leite, né? Então, nada disso faz sentido. Você vai hidratar o paciente, porque ele não está com desidratação. Desidratação aqui, acredito que é um perfil B, né? Uma desidratação moderada, certo? Então, uma hidratação moderada, você tem que hidratar no posto e ver se ele vai reagir, e se não reagir, vai para o plano C, se não reagir, né? Aí encerra. E aí, eu vou fazer uma ultrassom, porque eu quero confirmar meu diagnóstico de estenose hipertrófica do piloro, certo? E aí, vou fechar o diagnóstico e aí vou fazer o tratamento definitivo, que é uma cirurgia, certo? Que é a piloroplastia. Vou já falar dela. Certo? Hidratar o paciente no domicílio? Não, você vai tratar, você vai ser em casa. Né? E ambulatorial? Não, você vai desidratar e vai definhar. Antiemético? Não. Certo? Nesse momento, ele não está vomitando porque ele está com o estilo, né, lá no centro do vômito. É porque por pressão. Não tá, o alimento não está indo. Tá bom? Forma complementar, gente. Para 5 semanas de vida, a gente evita o máximo. Então, não vou ter dúvida. Tá? Só para falar um pouquinho da estenose, porque essa é uma queridinha, tá? Então, saber. É aquela criança de 3 a 6 semanas de vida, né? É uma criança que vai estar com aquele vômito e jato, mas ela vai estar com muita fome, ela vai ter fome, certo? Ó, vai ter desidratação, a diminuição vai já diminuir. Aí lembra disso aqui, ó. Lembra disso aqui. Toda vida que tiver uma criança vomitando,
ou até mesmo adulto, vomitando, e quiser associar um distúrbio ácido básico, você vai lembrar da alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica. Alcalose metabólica hipoclorêmica e hipocalêmica. Ele está perdendo ácido clorídrico, então ele está perdendo HCl, né? Então ele vai perder o H, digamos, que seria o ácido, vai ficar no meio básico. Vai perder cloro no vômito, então vai ficar hipoclorêmico. E vai perder potássio, porque lá no rim vai estar tendo que trocar potássio por bicarbonato, e aí vai ficar hipocalêmico. Não esquece, gente, que cai tanto, vocês não têm ideia. Não tem ideia, e não é só na pediatria. Rodrigo adora isso aqui para quem for fazer a prova dele. Palpação, aí, oliva pilórica. Tá aqui, ó. Tá vendo? É aqui onde fica. E eu vi questões cobrando o nome da cirurgia que faz. O nome. Ele não dizia pilorotomia. Ele quer esse nome. Frederick Hamster. Então anota aí para você decorar. E é um detalhe que quando as questões são mais do mal, elas colocam que essa Frederick, ela vai dizer que essa técnica deixa a mucosa íntegra, e a outra diz que corta a mucosa. Também, corta total a parede da alça. Então, na pilorotomia, o problema não é o músculo, então não tem por que eu cortar a mucosa. A mucosa vai estar indeme, ela vai estar íntegra, certo? Então, o médico vai lá, vai fazer só um corte longitudinal, né? Longitudinal, no esfíncter pilórico, que resolve o problema. E bola para frente, tá? Vamos rápido, porque senão não dá. Alguma dúvida sobre isso? Só volta rapidinho para copiar o nome da cirurgia. Gente, Vou lembrar de Hamster, eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Tá, pronto, Eu obrigada. vou mandar esse material que eu tô aqui falando. Eu não quis mandar antes, porque para vocês não terem a resposta aí e pensar comigo. Certo? Vão colocando no chat o que vocês acham. A Luana qualquer coisa vai me dizer. Luana? Um estudante de 6 anos. Eu sempre gosto de marcar a idade, porque a idade já me faz pensar em algumas coisas e descarta outras. É trazido à emergência hospitalar apresentando dor no abdômen, inicialmente na região epigástrica, posteriormente no flanco direito. Apresenta um quadro de febre, uma distensão abdominal e vômito. Já estão pensando em quê? Vamos vendo aí. Vamos digitando. O quadro iniciou-se há pouco mais de 24 horas, com piora progressiva. A família relata uma história de episódio de fezes escuras com odor fétido. Desde quando era lactante. Beleza. Ele já tem 6 anos. Então, lá na amamentação, 1 ano de vida, ele já tinha essas fezes escuras. Melena, digamos. O exame físico demonstrou uma dor à palpação no flanco direito, mais intensa na fossa ilíaca direita. Na ausculta abdominal, indicou fluidos hidroaéreos metálicos, que indica obstrução, intervalados por período de ausência de ruídos. Ele foi internado, foi realizado alguns exames com segmentos de resultados. Né? Então, ele tem uma leucocitose, 16 mil, então tem uma infecção, um processo infeccioso aí associado, tem neutrófilos aumentados, tem bastões, tá? A radiografia do abdômen evidenciou dilatação e edema da alça do intestino delgado. Dilatação e edema da alça do intestino delgado com nível de hidroaéreo. Ultrassom abdominal resultou sugestivo de um abscesso em região ilioterminal. A principal hipótese diagnóstica e a conduta recomendada diante desse quadro são respectivamente. Então, o que é que vocês estão pensando desse paciente? Meu Deus. Gente? Um diagnóstico sindrômico, abdômen inflamatório, né? Divertículo Sim. de Meckel. E daí, pelo sangramento que ele teve, geralmente a apendicite não tem esse histórico de sangrar, então iria no diverticulite, né? Porque aqui eu tenho aquela clínica clássica da apendicite, né? Uhum. Tipo a historinha lá da cronologia de Murphy, né? Clássica. Que aí, lembra, um dos principais diagnósticos diferenciais da apendicite é quem? Diverticulite de Meckel. Divertículo de Meckel. E outro muito, muito associado na criança. Adenite mesentérica. Adenite mesentérica. Quem vai fazer a prova do Rodrigo já decora, porque se cai. Beleza.
E aí eu tenho aqui, então, eu tenho apendicite e eu tenho diverticulite. Aliás, divertículo de Meckel, tá? E aí, qual é a minha conduta? Vai ser cirúrgica, né? Por que eu não penso em apendicite? Como a Thaline falou, as fezes escuras desde a lactância. Então, o divertículo de Meckel, muitas vezes, ele vai ali, quando ele está meio que assintomático, ele vai sangrando e vai tendo aquela perda, aquela melena ou perda de sangue nas fezes, que às vezes o paciente nem vai sentir, não. O paciente vai ter uma anemia crônica. Então, quando ele inflama, aí é que o paciente vai ter esses sintomas. E aqui eu tenho claramente, gente, um paciente, ó, eu tenho uma dilatação e um edema de uma alça de intestino delgado com nível de hidroaéreo. Está dizendo o quê? Que tem uma alça sentinela lá naquela inflamação. Tem uma alça sentinela grudada nesse divertículo de Merck que está parado, ou que está inflamado, então essa alça chega lá e para, e ela vai o quê? Distender, ela vai ter nível, que é isso que nos dá a dizer que tem um quadro infeccioso naquele local e eu preciso fazer uma cirurgia, tá? Então, muito bem. Beleza, né? Um lactente de 2 anos de idade foi levado à unidade básica de saúde de seu bairro, não, 2 aninhos. Ele teve um aumento súbito do volume na região inguinal há cerca de 30 dias. Mas que ele desapareceu logo a seguir. Então, teve aquele negócio e desapareceu. Tem uma tumoração. Como a tumoração tem aparecido e desaparecido repetidas vezes, a mãe procurou o médico. Na consulta, no exame físico, a criança estava opneica, hidratada, febril, sem nada demais. A ausculta cardiopulmonar, exame abdominal normal. Na inspeção e na palpação da região inguinal, não tem nada, não foi encontrada tumoração. Mas aí o médico examinador identificou a presença de um espessamento do cordão espermático à direita, certo? Considerando as informações apresentadas, o diagnóstico inicial e a conduta a ser adotada são respectivamente. Então, quero diagnóstico e conduta. Vocês estão vendo como é que é o estilo da prova, né? Um dos nossos objetivos aqui é entender como os assuntos são cobrados na prova. Porque, gente, vocês vão perceber, à medida que estão fazendo, que o estilo da prova, certo? O estilo. Eu já fiz, esse ano, mais de 4.000 questões. Então, você já vai notando como é que cobra as coisas. E isso facilita demais. Então, uma hérnia inguinal indireta, encaminhar o cirurgião para a correção com cirurgia seletiva. Uma hérnia inguinal direta, encaminhamento com o cirurgião para a correção da cirurgia de urgência. Hidrocele comunicante à direita, encaminhamento ao cirurgião para a correção da cirurgia letiva. Hidrocele septada à direita e encaminhamento ao cirurgião para a correção cirúrgica de urgência. Primeiro, qual é o diagnóstico que vocês acham? Hérnia inguinal indireta. Por quê? Porque você observa lá no sacro escrotal, né, que é o que passa pelo canal inguinal, que seria a definição de hérnia indireta. E vai até o escroto. E ela... É isso. Pronto, gente. Aqui é a direita. Esquerda. Aqui é o testículo, tá? Aqui, ó, parede. Então, aqui eu tenho uma alça, o intestino está aqui. Então, o que acontece? Na criança, tá, é uma hérnia inguinal indireta, mas aí agora eu tenho que dizer a minha conduta. Vai ser urgência. Cadê a indireta? Se desse diagnóstico já acertava, né? Mas cirurgia eletiva, por que é eletivo? Porque ela não está encarcerada, né? Se ela tivesse encarcerada, aí, gente, era cirurgia direta. Mas o conceito é, ó, toda vida que eu tiver uma hérnia inguinal indireta, que é a mais comum na criança, a hérnia inguinal indireta, que é a hérnia Nihus tipo 1, a minha conduta é cirurgia. Se ela vai ser eletiva ou se vai ser de urgência, vai depender do quadro do paciente naquele momento. Então, o nosso paciente está normal. O problema é só que a mãe está vendo ali de vez em quando esse abaulamento. E ele tem um sinal que se chama sinal da seda, que é esse espessamento do cordão espermático. Por que ele está espessado? É justamente por isso que está acontecendo a hérnia. Quando o paciente, na criança, existe o testículo está na cavidade abdominal e tem que descer lá para o saco escrotal, né? E aí ele vai descer pelo conduto peritônio vaginal, certo?
Só que às vezes esse conduto ele não fecha, ele fica patente, certo? Ele fica abertinho. Então, como ele está meio que aberto, a alça que está aqui acaba descendo. E aí você vê o abaulamento, você vê a hérnia, tá? Então, e assim, a principal hérnia na criança vai ser a indireta e vai ser do lado direito, não sei por quê, não se sabe muito bem, mas é do lado direito, é a principal incidência. Às vezes as questões cobram isso, o lado, certo? Mas lembra que é devido à abertura, à patência desse conduto peritônio vaginal, que é por onde o testículo vai descer, pro escroto, tá? Então, se esse conduto ele fica aberto, mas é só assim, ó, bem fininho, a alça não consegue descer. Está aqui no intestino, certo? Mas o líquido peritoneal, você acha que ele não consegue vir para aqui, descer e vir para o escroto, não? Vai, né? Então, se desce o líquido e se acumula lá no saco escrotal, eu vou ter o quê? Uma Hidrocele. hidrocele, tá bom? Essa é a diferença da hidrocele para a hérnia. Na hidrocele eu vou ter só líquido, porque a patência aqui é pequenininha, não permite a alça descer. Mas na hérnia, a patência está grande, e aí desce a alça, tá bom? E aí, outra coisa que eu quero dizer, qual é a cirurgia que a gente faz? Uma cirurgia letiva. Preciso colocar tela? É uma hérnia. Vou colocar tela? Em criança, não coloco tela. Imagina, a criança vai nascer, vai crescer, e a tela vai ficar ali, não vai servir para nada, pode atrapalhar o desenvolvimento. Então, ele vai lá, não é o conduto espermático que está aberto, né, o peritônio vaginal aqui que está aberto, então ele vai lá e amarra aqui, ó, em cima. Fecha e resolveu o problema. Beleza? Ah, sabe por que que é o lado direito que é o mais comum? Sim. Ah, lembrei. Vai, fala aí pra Lembrou? gente. Lembrei, É mas por fala. causa da formação lá, o testículo direito, ele desce mais lentamente, então ele tem mais chance de permanecer aberto. Verdade. E eu lembrei do adulto, na verdade, eu não lembrei desse aí. E no adulto, tem uma relação, porque lá do lado esquerdo tem um colo sigmoide, que às vezes ele protege um pouquinho também, para não descer. Legal, legal. Tá bom, gente? Claro, hérnia é uma das coisas que gosta de cair em prova. Vocês estão vendo que tudo cai, né? Esse aqui já revalida, então cai. Só para lembrar sobre hérnia, porque é importante. Só quero que vocês saibam que uma hérnia encarcerada e uma hérnia estrangulada. Saber que se aquela criança estivesse lá com dor, se ela tivesse com sinais ali de essa hérnia tivesse aquela, eles falam, como é que chama, gente? Aquela massa que não consegue reduzir, né? Aqui, ó, eu tenho uma massa que está eu tenho uma hérnia, né, Coercível, incoercível. que ela está incoercível, que é irredutível. Eu vou falar no português, tá? Para a gente ir tentando ver no idioma as coisas daqui, para a gente se familiarizar. Mas é isso que está falando. Aí, no caso, se ela está indireta irredutível, então eu vou ter que programar a cirurgia. Ó, detectei, mas vamos internar e vamos fazer uma cirurgia até 24 horas, porque ela está encarcerada, ela está presa, ela não volta para o lugar dela. Qualquer momento, essa alça aqui pode começar a inchar, a edemaciar, e esse anel aqui ficar sufocar e impedir a circulação, né? E aí o que acontece? Ela vai estrangular, que é uma emergência. Que aí aqui tem que ser uma cirurgia imediata, tá? Aqui vai ser aquela criança que lá na região inguinal vai estar hiperemiada, vai estar com muita dor, já pode estar sentindo sinais como peritonite, certo? E aí a cirurgia é herniorrafia, né? Como eu falei para vocês, lá no conduto, ele vai só fechar lá em cima, tá bom? Lembrando que é mais comum no homem, essa aqui tá a hérnia, na criança masculina, mas se for na mulher, também acontece. E quem é que desce? Não é o testículo. Quem desce pelo conduto peritônio vaginal é o ligamento redondo. E a tela, na hérnia indireta, eu só vou usar lá no adulto, que é a técnica de Liechtenstein, ou Liechtenstein. Quem lembra? Próximo. Não, de jeito nenhum. A tela é sempre. Tela é padrão ouro para a cirurgia de hernioplastia. Sempre vai usar
a técnica de Liechtenstein, ou Liechtenstein, certo? Então, aqui é o padrão ouro, é nosso, tá bom? Só na criança, amigo, que não vai fazer, porque lá ele só vai entrar e amarrar o conduto, entendeu? Ele não vai fazer nada, precisa colocar a tela, beleza? Fábio, 6 minutos para encerrar a chamada. Sério, beleza. Eu coloco novamente um link lá, tá? Vamos fazer, dá tempo de fazer essa. Lactente de 6 meses de idade é trazido pela manhã para a consulta de puericultura ambulatorial de pediatria. Ao exame, o médico pediatra observou que o testículo esquerdo não se encontrava na bolsa escrotal, né? Uma criptorquídea. E que não havia sinais que o testículo estivesse no canal inguinal. Então, ele nem estava no escroto, na bolsa escrotal, e nem estava no caminho, que é no canal inguinal. O testículo direito estava palpável no saco escrotal, estava no localzinho, e era de tamanho adequado. Qual é a sua orientação? Decidir por uma conduta expectante, pois pode ocorrer a descida do testículo até 3 anos de idade, solicitar parecer do cirurgião para a conduta cirúrgica, indicado de preferência antes de 1 ano de idade, realizar uma ressonância magnética para localizar o testículo e acompanhar até os 2 anos de idade, prescrever terapia hormonal por 6 meses e, se não houver resposta, solicitar exame de imagem. E aí? Luiz? Alguém? Leila? O que você acha? Eu acho que não passaria essa terapia de 6 meses, não, que a criança ia sofrer. A criança é muito sensível à dor. Eu acho que não teria esse Qual a tratamento opção? de 6 meses. Qual a opção que você acha? Gente, então Terapia vamos lá. hormonal também pode. Ser, né? A terapia hormonal. Aqui, Que tem que descer, senão ele fica infértil. Porque ele falou não. Alternativa C, você vai ver onde ele tá e vai esperar um pouco, porque ainda tem chance de descer. até 2 anos, vou esperar. Sim. Eu vou Eu na acho que tem que terapia fazer pra hormonal. cirurgia. Que caiu na entrega do Rodrigo. Isso cai tanto em prova. E eu achava que era cirurgia, sabe por quê? Vocês não esqueçam. Perdão, Fábio. Porque Pode falar, quando a criança tem o prepúsculo, ou tem qualquer coisa no pênis, tudo, o que é que os pediatras fazem? Providencia logo cirurgia mãe. Enquanto ele é pequeno, que é fácil de você tomar conta, o pós-cirúrgico, tudo, eles já recomendam logo cirurgia para evitar qualquer problema maior na adolescência e tudo. Perfeito, beleza. Mas a gente está falando, aí é para fimose. No caso, a gente está falando aqui de Não, uma mas situação qualquer que é coisa bem... que eles aproveitam para falar tudo, eles falam para os pais. É porque às vezes quer Aproveita que ganhar está pequeno e opera dinheiro. rápido, Não, mas porque às vezes quer ganhar dinheiro. Vocês vão ver quando vocês estiverem nos estágios. Se desacredita do mundo da medicina. Não corre risco de Tá? malignizar se continuar? Isso. Então, qual é o problema aqui? Se tiver uma criança com criptorquidia, que é o não descenso desse testículo, certo? Ou de um ou dos dois, você pode esperar até 6 meses, porque até 6 meses ele pode estar ali no caminho, é o tempo que vai demorar, médio, para vir, para descer. E a criptorquidia é mais comum em recém-nascidos, em prematuros, tá? E aí, só que chegou 6 meses, esse testículo não desceu, eu tenho que programar essa cirurgia até 1 ano de idade. Por quê? Se eu não fizer, vai ter o risco de infertilidade e vai ter o risco de neoplasias malignas, certo? Então, por isso que você vai fazer a cirurgia até 1 ano de idade e não até 2 anos de idade, viu, Tal? Beleza. Confundi. Beleza. Então, a cirurgia para criptorquidia de 6 a 1 ano. De 6 meses a menor de 1 ano de idade é onde a gente vai fazer a cirurgia. Mas tá bom? se for unilateral, eu acho que pode terapia hormonal, né? Como? Se for unilateral, tipo, uma desceu, a outra não. Eu acho que você pode indicar terapia hormonal. Não, a questão é exatamente isso. Ó. Aqui é unilateral. E qual seria a indicação de terapia hormonal? Não vi nenhum lugar falando de indicação de terapia hormonal.
Eu vou mandar no grupo depois, porque o Rodrigo não, o doutor Fernando falou. Foi, né? Pronto. Mas aí o gabarito dessa questão, e assim, nas aulas que eu vi, nenhuma falou de terapia hormonal para hipofigia, não. Eu Entendeu? vi também um comentário de uma questão sobre terapia hormonal, mas eu nem prestei atenção, que era também diagnóstico diferencial, mas eu não me atentei. Pois se vocês Os verem critérios. aí, manda lá no grupo pra gente discutir, que aí é bom que a gente já vai se ligando. Eu acho que essa C aí quis confundir a gente com a hernia umbilical, né? Que é até 2 anos. Aham. É, né? Até 2 anos a hernia umbilical. Não, a hernia umbilical até 4 a 5 anos. Ah, então não sei o que eu